Olá! Antes de a gente começar, aquela declaração que é a base do nosso trabalho aqui, esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje a gente está com o caderno de treinamento número SPAN-ADV 34. O tema, Direito Tributário. Um material pensado, para o concurso de analista legislativo da Assembleia de Rondônia. E a nossa missão hoje é bem clara, é seguir a jornada completa de um tributo. Desde a ideia, né? Exato, desde a ideia lá na Constituição até o momento em que ele é pago. E, claro, no meio do caminho, vamos mapear cada armadilha, cada pegadinha que a banca FGV adora colocar. A ideia é transformar esse conteúdo denso numa conversa bem estratégica. Para começar do comecinho mesmo. O que é um tributo? O professor Lessa vai direto na fonte, artigo 3º do Código Tributário Nacional. Diz que é uma prestação em dinheiro, compulsória e que não é uma multa. Essa parte final sempre me deixa pensando. É o primeiro ponto de atenção. Qual a diferença real, na prática, entre pagar um tributo e pagar uma multa? Nos dois casos, é dinheiro saindo do bolso de forma obrigatória, né? Mas essa é a primeira distinção fundamental. E a FGV, olha, ela adora explorar isso. Pensa assim, o tributo nasce de um ato lícito. Algo que a lei até espera que aconteça. Tipo ter um carro ou vender alguma coisa? Isso. Ter um carro, ser dona de um imóvel, vender uma mercadoria, receber um salário. São os fatos geradores. Já a multa, por outro lado, ela nasce de um ato ilícito. É a consequência de você ter feito algo errado. Ah, como não pagar o tributo no prazo, por exemplo. Exatamente. O tributo é, digamos, o preço de viver em sociedade. A multa é a punição por quebrar uma regra do jogo. Entendi. O tributo é a regra, a multa é a consequência de quebrar a regra. E esses tributos, o STF tem aquela teoria a pentapártida, né? De que existem 5 tipos. Isso, são 5 espécies. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. E a confusão clássica que o material aponta é sempre entre imposto e taxa. Sempre. A palavra-chave para diferenciar é vinculação. O imposto, ele não é vinculado a nenhuma atividade estatal específica para quem paga. Você paga o IPVA, mas esse dinheiro não vai necessariamente para asfaltar a sua rua. Ele entra num caixa geral do Estado. Certo. A taxa é o completo oposto. Ela é diretamente vinculada a algo que o Estado faz especificamente para você ou para um grupo. Ah, então a taxa de coleta de lixo é tipo a assinatura de um serviço de streaming. Mesmo que eu não use o serviço um mês, ele estava lá. A minha disposição. Então a cobrança vem. É essa a lógica. É exatamente essa lógica. Perfeito. O serviço pode ser efetivamente utilizado ou, como a lei diz, potencialmente utilizado. Ou seja, ele foi colocado à sua disposição. Uhum. O mesmo vale para o chamado poder de polícia, como uma fiscalização da vigilância sanitária. A pessoa paga a taxa para manter aquele serviço de fiscalização ativo, garantindo a qualidade para todo mundo. Ok, ficou bem claro. Mas quem tem o poder de inventar esses tributos? A Constituição simplesmente diz criem-se impostos. Como é que isso é dividido? Ótima pergunta. O caderno do professor Lessa bate muito numa tecla que a FGV adora inverter nos enunciados. É a diferença entre competência tributária e capacidade tributária ativa. Certo. Competência é o poder que a Constituição dá para cada ente, União, estados, municípios, para criar um tributo, por meio de lei. É um poder político e é indelegável. Indelegável. Isso. A União não pode chegar para o estado de Rondônia e dizer: olha, cansei de cuidar do imposto de renda, pode legislar sobre ele aí. Isso simplesmente não existe. É como se a Constituição entregasse a receita do bolo para cada um. A União tem a receita do bolo de imposto de renda, os estados têm a de ICMS e assim por diante. Perfeita analogia. Agora, a capacidade tributária ativa é diferente. Não é a receita, é a tarefa de assar o bolo e cobrar de quem comeu. Ah, o trabalho administrativo. Exato. É o trabalho de arrecadar, fiscalizar, cobrar a dívida, e essa tarefa, essa sim, pode ser delegada para outra entidade pública.
Por exemplo, a União que tem a competência para o ITR, o Imposto Territorial Rural, ela pode delegar a capacidade de arrecadar e fiscalizar para os municípios. Entendi. O poder de criar a regra não se delega. O trabalho de aplicar a regra pode. Precisamente. Ok, então o poder de criar o tributo existe e está dividido. Mas isso me soa meio perigoso. O que impede o governo de, sei lá, numa crise, criar um imposto novo na segunda-feira e começar a cobrar já na terça? Existem limites, umas jaulas para esse poder todo? Existem e são a parte mais importante de todo o sistema. São as limitações ao poder de tributar, os princípios constitucionais. O primeiro, o mais óbvio, é a legalidade. Sem lei, não há tributo. Mas o que a FGV cobra não é a regra. É exceção? Sempre. E o caderno destaca bem que o Poder Executivo, usando decretos, pode alterar as alíquotas de 4 impostos. Pense neles como os botões de ajuste fino da economia. E quais são esses impostos? É o Imposto de Importação, o I, o de Exportação, IE, o IPI, sobre produtos industrializados, e o IOF, sobre operações financeiras. Imagine que o governo quer proteger a indústria nacional de sapatos. Ele não pode esperar todo o processo legislativo. Precisa ser rápido. Precisa aumentar a alíquota do imposto de importação de sapato agora. Por isso esses 4, os chamados impostos regulatórios, têm essa agilidade. A função deles é muito mais econômica do que arrecadatória. Faz todo sentido. E além da legalidade, o caderno fala muito de outros 2 princípios que, à primeira vista, parecem a mesma coisa, mas não são. Anterioridade anual e a tal da noventena. Soa meio redundante, né? Parece, mas não é. Se algo só vale a partir do ano que vem, isso já não dá mais de 90 dias de prazo. Por que a gente precisa das 2 regras? Essa é a pergunta que vale a questão na prova. Elas não são redundantes porque elas se aplicam juntas, e as exceções de cada uma são diferentes. A regra geral é: a lei que cria ou aumenta um tributo precisa respeitar as 2. As 2 ao mesmo tempo. Sim, tem que esperar o dia 1º de janeiro do ano seguinte e, ao mesmo tempo, esperar 90 dias da publicação da lei. Vale o que for mais distante. Se uma lei for publicada em 20 de dezembro, ela não pode ser cobrada em 1º de janeiro, porque só se passaram 12 dias. Ah, ela vai ter que esperar os 90 dias. Exato. Ela vai ter que esperar completar os 90 dias lá para março. Entendi. É a regra do o que for mais demorado. E FGV, claro, vai focar nas exceções. Precisamente. E aqui está o pulo do gato que o material do professor Lessa destaca. Para a anterioridade anual, a de virar o ano, as exceções são aqueles impostos regulatórios que a gente falou, I, IE, IPI, IOF, e também situações de crise, como imposto de guerra. Certo. Mas o ponto crucial é o IPI. Ele não precisa esperar a virada do ano. Já para a noventena, a regra dos 90 dias, as exceções são II, IOF, mas não o IPI. E para complicar, o imposto de renda é uma exceção à noventena. Uau, que confusão. Deixa eu ver se eu organizei o pensamento aqui. O IPI escapa da regra da virada do ano, mas tem que esperar 90 dias. Isso. Já o imposto de renda escapa da regra dos 90 dias, mas tem que esperar a virada do ano. É isso mesmo? Exatamente isso. E pode apostar que vai ter uma alternativa na prova trocando um pelo outro. Memorizar essa inversão é estratégico. Anotado. Além dessas regras de tempo, existem zonas proibidas, tipo pessoas, entidades ou coisas que simplesmente não podem ser tributadas, como se tivessem um escudo protetor. Sim, são as imunidades. São proteções que a própria Constituição cria. A mais famosa é a imunidade recíproca. A União, os estados e os municípios não podem cobrar impostos uns dos outros. É para manter um equilíbrio da federação, né? Claro. O detalhe que a banca explora é a extensão disso. Por exemplo, uma empresa estatal como os Correios. O STF entende que a imunidade só vale porque eles prestam um serviço público essencial sem concorrência. Se fosse uma estatal competindo no mercado, como o Banco do Brasil, aí ela paga impostos normalmente. Entendi. E a imunidade dos templos religiosos? Essa protege os templos de qualquer culto. E a jurisprudência foi expandindo esse conceito. O STF já disse que o cemitério, que é uma extensão da igreja, também está imune de IPTU.
Mas, numa decisão curiosa, o mesmo tribunal disse que lojas maçônicas não são templos para fins de imunidade. Olha só. São essas nuances que decidem a aprovação. E tem também a imunidade cultural, sobre livros, jornais, periódicos, que a súmula vinculante 57 modernizou para incluir os e-books e os leitores digitais. Perfeito. Então já entendemos as regras do jogo. Quem pode criar o tributo e quais são os limites. Agora, vamos seguir a vida prática dele. Como um tributo nasce, de fato? Tudo começa com um evento no mundo real, que a gente chama de fato gerador. Vender uma mercadoria, receber um aluguel, possuir um carro. Quando isso acontece, nasce automaticamente um vínculo entre a pessoa e o Estado, a chamada obrigação tributária. Uhum. Mas essa obrigação, sozinha, é como uma promessa de dívida. O Estado ainda não pode executá-la. Então, como essa promessa se transforma numa conta oficial, um boleto que pode ser executado? Através de um procedimento chamado lançamento. O lançamento é o ato administrativo que formaliza tudo. Ele verifica que o fato gerador aconteceu, calcula o valor exato do tributo e identifica quem deve pagar. É o lançamento que transforma a obrigação em crédito tributário. Que é a dívida pronta para ser cobrada. Exato. A dívida líquida, certa e exigível. E o caderno do professor Lessa explica que existem 3 jeitos de fazer esse lançamento, certo? Isso mesmo. O primeiro é o lançamento de ofício, onde o fisco faz tudo sozinho. Ele tem as informações, calcula e manda a conta. O IPTU é o exemplo perfeito. O carnê chega pronto em casa. Ok. O segundo é o lançamento por declaração. É um modelo misto. A pessoa ou contribuinte fornece as informações e o fisco calcula o valor. É o que acontece no ITBI, o Imposto de Transmissão de Imóveis. Você declara os dados da transação e a prefeitura calcula o valor a pagar. E o terceiro, que parece ser o mais comum para os grandes tributos. Sim, o lançamento por homologação. Aqui, a responsabilidade é quase toda da pessoa. Ela calcula, ela declara o valor e ela já paga, tudo de uma vez. É o caso do ICMS e do Imposto de Renda. Depois disso, o fisco tem 5 anos para conferir as contas. E se ele não falar nada? O pagamento está homologado, ou seja, confirmado. E é aqui que mora uma das maiores pegadinhas, que o caderno destaca com a súmula 436 do STJ, não é? O que acontece se a pessoa declara, mas não paga? Exatamente. A súmula diz que a entrega da declaração já constitui o crédito tributário. É uma confissão de dívida. O fisco não precisa fazer mais nada. Não precisa de um novo lançamento. Ah, então ele não precisa mandar uma notificação, um auto de infração, nada disso. Nada. Ele já pode pegar aquela declaração, inscrever o valor em dívida ativa e começar a execução fiscal. A FGV adora criar um cenário em que o candidato acha que o fisco precisa fazer algo a mais. Não precisa. Declarou, não pagou, a cobrança já pode começar. Então declarar é como se confessar. A sua palavra já basta para a dívida existir oficialmente. Ok, a conta chegou, a dívida é oficial. Mas e se eu discordo do valor? Ou simplesmente não tenho como pagar agora? Existe um botão de pause nessa cobrança? Existe. São as causas de suspensão da exigibilidade do crédito, listadas no artigo 151 do CTN. O caderno até sugere um mnemônico. Modere. Moder. Mo de moratória, que é quando o governo dá um prazo maior para todo mundo pagar. D de depósito do montante integral, se você for discutir judicialmente. R de recursos e reclamações administrativas. E as outras são a liminar e mandato de segurança, a tutela antecipada e o mais comum, o parcelamento. E qual o efeito prático de pausar essa cobrança? São 2 efeitos cruciais. Primeiro, impede o fisco de iniciar ou continuar uma execução fiscal. Segundo, e talvez mais importante para o dia a dia, dá direito à certidão positiva com efeitos de negativa. A famosa CND. Quase. É a certidão que diz, sim, existe um débito, mas a cobrança está suspensa, então, para todos os efeitos, a pessoa está em dia. Sem essa certidão, uma empresa não participa de licitação, não consegue financiamento, a vida para. Entendi. E para essa história acabar de vez, como o crédito tributário morre?
Aí a gente entra nas hipóteses de extinção. A mais feliz, claro, é o pagamento. Mas existem outras, como a compensação, a dação em pagamento, que o CTN só permite com bens imóveis, e as mais complexas, a prescrição e a decadência. E aqui vem o grande campo minado da FGV, que é misturar tudo isso. Suspensão, extinção e exclusão. É o jogo de palavras preferido da banca. É vital separar os conceitos. Suspensão, como a gente viu, é o pause. Extinção é o game over da dívida. Já a exclusão é diferente. Como assim? Ela impede que o crédito sequer seja constituído de forma válida. As duas formas de exclusão são a isenção e a anistia. A anistia perdoa a multa, a infração. A isenção, que vem de uma lei, dispensa o pagamento do tributo em si. A banca vai dizer que o parcelamento extingue o crédito, o que está errado. Ele suspende. O que a isenção suspende? Exato, quando na verdade ela exclui. É um prato cheio para confundir. Certo, passamos por todo o ciclo. Agora vamos consolidar. O caderno tem uma seção de flash memos, uma revisão rápida. Vamos fazer um bate-bola com os pontos que o professor Lessa considera mais quentes para a FGV? Eu pergunto, você responde. Preparado? Vamos lá. Rápido. O executivo pode alterar a alíquota de quais impostos por decreto? Imposto de renda, contribuição previdenciária patronal, contribuição social sobre o lucro líquido e PIS/PASEP tipo C. Quarteto regulatório. Imposto de importação, de exportação, IPI e IOF. Responsabilidade por infrações tributárias. Depende da intenção de quem cometeu o erro? Não. É objetiva. Não importa se houve dolo ou culpa. Comprei um apartamento. Sou responsável pelo IPTU atrasado do antigo dono? Sim, a dívida tributária do imóvel acompanha o bem. A única exceção é se na escritura de compra constar a prova de quitação. Essa é clássica. A empresa do cliente não pagou os tributos. O fisco pode ir atrás dos bens pessoais do sócio-gerente imediatamente? Súmula 430 do STJ. Não. O mero inadimplemento, a simples falta de pagamento, não gera responsabilidade para o sócio. Isso só acontece se houver prova de um ato ilícito praticado por ele. Como dissolução irregular. Exatamente. Quando a empresa simplesmente some do mapa, sem encerrar as atividades corretamente. Decadência e prescrição. A diferença em uma frase? Decadência é a perda do direito do fisco de lançar o tributo, de criar a dívida. Prescrição é a perda do direito de cobrar judicialmente a dívida que já foi lançada. Uma é antes do boleto, a outra é depois. Perfeito. Para fechar a revisão, o fisco está irritado que uma empresa não paga tributos e proíbe a emissão de notas fiscais dela ou apreende todo o seu estoque. Pode fazer isso? Não pode. O STF chama isso de sanções políticas e a súmula 70, 323 e 547 proíbem. O Estado não pode usar meios indiretos, meios coercitivos para forçar o pagamento. Ele tem o caminho correto e legal para isso, que é a execução fiscal. Usar esses atalhos é inconstitucional. Exato. Excelente. Ao final do material, o professor Lessa deixa uma mensagem com aqueles pontos que precisam estar na ponta da língua no dia da prova. Vamos repassá-los? São os mantras finais. Primeiro, IR respeita a anualidade, a virada do ano, mas é exceção à noventena, os 90 dias. Segundo, IPI é o exato oposto. Respeita a noventena, mas é exceção à anualidade. Terceiro, a súmula 436 do STJ. A confissão de dívida. Isso. Declarou e não pagou, o crédito está constituído. E o último ponto sobre imunidades. Sula vinculante 5-2. Uma entidade imune, como uma igreja ou uma ONG, tem um imóvel e o aluga para terceiros. Ela perde a imunidade de IPTU? Não, desde que a renda do aluguel seja revertida para as finalidades essenciais da instituição. Ah, então o que importa não é a origem do dinheiro, mas a sua destinação. Exatamente isso. A mensagem final do professor é de confiança. É esse domínio técnico dos detalhes que constrói a segurança para encarar uma prova como a da FGV. O material do professor Lessa começa citando aquela frase famosa: "Dai a César o que é de César". Toda a nossa discussão hoje
foi sobre definir, com base na lei, na jurisprudência, o que exatamente pertence a César, quando ele pode cobrar e como. E isso nos deixa com uma reflexão, né? De que forma a enorme complexidade deste sistema, com suas regras, exceções e as exceções às exceções que a gente viu aqui, impacta a relação fundamental de confiança e clareza que deveria existir entre o cidadão e o Estado. Esta análise foi integralmente baseada no Caderno de Estudos ISPA-NA-ADV 34, de autoria do professor doutor Marcelo Lessa, para o projeto Alero Turbo.